Galera, com o The Game Awards batendo praticamente na nossa porta, eu, como prometido, não podia deixar de trazer aqui uma lista para o canal dos meus jogos favoritos de 2019. Diferente das outras listas que eu costumo fazer, essa daqui vai ser ranqueada. Então aqui a gente vai falar dos meus 5 jogos preferidos do ano de 2019, beleza? Começando com Metro Exodus. Por que eu coloquei o Metro Exodus aqui na 5ª posição? Metro Exodus é um jogo incrível, foi uma das experiências mais marcantes de um shooter que eu tive, principalmente agora no ano de 2019. Ele conseguiu trazer todos os elementos positivos dos jogos anteriores, esse daqui é o 3º jogo da série para quem não sabe, e além dele ter conseguido trazer todos os elementos positivos, ele ainda conseguiu melhorar esses elementos e trazer elementos novos, como por exemplo, agora a gente tem um mundo aberto extenso pra caramba pra gente poder explorar. Esse mundo aberto, ele é por biomas diferentes, a gente não fica só num único bioma, a gente passa pelo deserto, a gente passa pelo pântano, enfim, é um jogo muito bem feito. Além disso, ele também tem um sistema de criação de armas muito bem feito, o que incrementa muito na questão da sobrevivência, porque ele é um shooter muito voltado para sobrevivência. Conseguiu expandir todos os principais elementos que o primeiro jogo veio trazendo e consolidou o jogo em si. Um outro ponto muito interessante do Metro, galera, é a narrativa. É o seguinte, a gente não tem um personagem que fala muito. Eu acho que esse, inclusive, é o único ponto negativo da narrativa. Eu acho que a narrativa poderia ter sido mais bem aproveitada se a gente tivesse um protagonista que falasse mais. Porém, a forma como a história é contada, a forma como a ênfase é dada aos outros personagens, aos coadjuvantes, é muito bem feita. Todos os personagens têm um carisma desenvolvido, eles são muito bem aproveitados e isso faz com que o jogo seja incrível, cara. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? O 4º lugar fica com Mortal Kombat 11. My work's perfection has been tainted by Raiden's actions. I enlist all those who disdain the current course of history. By merging past and present, we may draw upon allies from both eras. Eu não sou um grande fã de jogos de luta e muitos de vocês então nessa hora devem estar se perguntando por que diachos você coloca o Mortal Kombat 11 na sua lista de 5 melhores jogos de 2011. A resposta é muito simples. Mortal Kombat 11 não é só um jogo de luta. Ele tem um modo história que traz uma experiência cinematográfica. Ele poderia facilmente ter sido adaptado para os cinemas só com o modo história dele. Se o modo história dele fosse contado nos cinemas do jeito que ele foi contado, nossa, a qualidade do jogo é assombrosa. O jogo é incrível, sem sombra de dúvidas alguma. E além disso, ele conseguiu descartar os elementos ruins ou que não deram tão certo no Mortal Kombat X e manteve os pontos positivos do Mortal Kombat 9, que foi um jogo incrível também. Na realidade, Mortal Kombat 9 até então, pra mim, era o melhor Mortal Kombat. Mas aí veio o Mortal Kombat X e aí eu fiquei assim, o Mortal Kombat 9 ainda. Então a gente teve o Mortal Kombat 11 que aprendeu com os erros, que é um fator muito determinante para ele ter se tornado o jogo tão incrível que ele se tornou, e pegou todos os pontos positivos do Mortal Kombat 9. O único ponto negativo para mim do Mortal Kombat 11 é o fato dele não ter, por exemplo, uma ambientação tão mística como a gente teve no Mortal Kombat 9. Eu acho que os cenários eles estão muito no plano terreno. Para quem não sabe, existem diversos planos e aí o Mortal Kombat 11 se focou muito no plano terreno. O Mortal Kombat 9 ele já conseguiu pegar a essência do Mortal Kombat 3, lá do Mega Drive, colocou em cenários mais místicos, uma coisa mais diferente, enfim. Eu gostei bastante do Mortal Kombat 9 por conta disso também. Só que o Mortal Kombat 11 não teve isso. E isso não diminui o jogo não. O jogo é incrível, o sistema de combate é maravilhoso, enfim, ele acertou em cheio e foi o jogo de luta que eu mais passei jogando. Na realidade foi o único jogo de luta de 2019 que conseguiu me prender. Não que a gente tivesse muita opção, mas por ser um jogo de luta, ele me prendeu muito, o que não é comum. Então Mortal Kombat 11 está aqui nessa lista, porque ele merece estar nessa lista. Ele é um jogo muito bem acabado tecnicamente e as reviews mundiais estão aí para poder provar isso, né?
Você me impediu de destruir o plano terreno. Meu sacrifício salvou-os, Madoka. Agora nada mais os salvará. Ocupando a terceira posição, Star Wars Jedi Fallen Order. Wait, I can help you with that. Will you let me? Oh, okay. Eu fiz um review aqui desse jogo no canal, que não foi bem um review, foi uma impressão inicial do jogo. Eu não tinha jogado o jogo inteiro até então, estava com umas 6 horas de jogo. E aí eu quis passar para vocês o que eu estava sentindo até então. O Jedi Fallen Order, infelizmente, ele sofreu com prazo. Ele não foi lançado para poder participar do The Game Awards a tempo. Então, enfim, ele não está concorrendo a nada até em função disso. Mas eu não podia deixar de trazer ele aqui porque foi um dos jogos mais incríveis que eu joguei de 2019. O Jedi Fallen Order, ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele aprende com os erros e com os acertos de outros jogos e ele consegue implementar a própria identidade dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente tem elementos de Uncharted, Shadow of the Tomb Raider, Dark Souls e por aí vai. Só que todos esses elementos, eles são a base dos elementos desses jogos. Eles não estão ali de maneira substancial no jogo. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante. O que você vai ver de maneira substancial no jogo é a identidade de Star Wars. A forma como tudo é aplicado ali. Então você vai ver muita coisa que, por exemplo, só podia ser vista em Shadow of the Tomb Raider sendo feita aqui em Star Wars Jedi Fallen Order, só que da maneira que deve ser feita em Star Wars. Então isso foi uma coisa muito legal, não é todo jogo que consegue fazer isso. Além disso, é um jogo muito digno da saga Star Wars, tá? É um jogo com uma história muito boa, a narrativa ela te prende, ela é super competente nesse ponto, né? Porque ela é bem redondinha, ela se encaixa, os diálogos são muito bem feitos e tem o BD-1, né? Que é aquele robozinho que fica com o Cal, que é o protagonista do jogo, o tempo todo e ele é de uma importância muito incrível para toda a campanha, porque ele é muito participativo e eles souberam aproveitar muito bem isso. Então, Jedi Fallen Order ocupa aqui a terceira posição porque é um jogo extremamente divertido, me proporcionou diversas horas de campanha. Além disso, é uma campanha muito boa com gráficos incríveis. Eu acho que o gráfico não preciso nem dizer muita coisa, né? Porque é absurdo. O gráfico é muito bom. Look at this. A lightsaber. I found the Jedi! E agora ocupando o segundo lugar, nada mais nada menos do que mais um jogo que já apareceu aqui no canal na minha impressão inicial, por assim dizer. Death Stranding. Death Stranding é um jogo que pra mim foi muito diferente. Ele foi o jogo, sem sombra de dúvidas, mais diferente que eu já joguei na vida. Ele é o jogo mais diferente não só de 2019, mas do que eu já joguei na vida, cara. É absurdo. A experiência que ele traz, que ele me trouxe na realidade, foi algo único. Eu acredito que o Death Stranding ele foi planejado para poder trazer uma experiência diferente para cada pessoa, né? Porque ele tem muitas reflexões, muitas coisas diferentes a serem feitas no jogo de maneiras reflexivas. E até em função disso ele dividiu muita opinião. E ele tá aqui porque ele conseguiu me afetar de uma maneira muito única. A narrativa do jogo é incrível, cara. Hideo Kojima, não tem muito o que acrescentar sobre isso. Eu já falei no meu vídeo sobre ele. Toda vez que vocês verem Kojima envolvido em algum trabalho, vocês podem esperar algo grandioso. E embora Death Stranding não tenha sido um jogo que agradou todo mundo, ele, sem sombra de dúvidas, foi um jogo que fez muito barulho. Então ele tá aqui por ele ter sido um jogo que ele passou uma experiência muito diferente para mim. O fato de você conseguir se conectar com outras pessoas para poder jogar, de você pensar em como você vai fazer o seu próximo passo para poder realizar determinada entrega, por sinal é basicamente a única coisa que você faz no jogo, né? É a tua meta de vida de jogo, é você fazer entrega. E como que aquilo conseguiu me prender tão bem? É por isso que esse jogo tá aqui. Eu fazia só entrega e a minha primeira campanha não, mas a minha primeira jogatina dele, tipo, colocar o disco na realidade, não colocar o disco, eu consegui o jogo antecipado. De dar play no jogo, se eu não me engano, foram 7 horas jogando direto. Os jogos atuais normalmente me prendem por no máximo 3 horas. Então só pra vocês terem uma ideia da dimensão, da persuasão que Death Stranding tem, cara. Ele é muito competente no que ele faz, na ideia que ele tenta trazer e divide opiniões por isso, o que eu já esperava que fosse acontecer. Então ele tá aí ocupando a segunda posição.
I got an idea. E por fim, o primeiro lugar vai para, sem sombra de dúvidas, quem me acompanha nas redes sociais já sabe que vai para Resident Evil 2 Remake. No, don't shoot! Get down! Resident Evil 2 Remake, pra mim, é uma aula de como reinventar o clássico, e todo vídeo que eu faço, que eu tenho que mencionar esse jogo, eu falo isso. Eu vejo muita gente aí se focando em remaster, a própria Capcom faz isso, né? Mas esse remake mostra como se faz uma reinvenção do clássico. O que o Resident Evil 2 Remake fez? Ele manteve a essência do clássico, então ele pegou os elementos primordiais e básicos, manteve, melhorou uma coisa ou outra e conseguiu trazer para a atualidade com novos elementos, com os elementos que são predominantes atualmente, que é, por exemplo, uma jogabilidade muito mais atual, muito mais fácil de se controlar o seu personagem, mas ainda assim, embora seja mais fácil, não é tão fácil quanto deveria ser se a gente colocasse aí, por exemplo, um comparativo com um shooter, né? Por exemplo, você não tem uma opção de correr mais rápido com o seu personagem, você não tem uma opção de se esquivar, como por exemplo em Resident Evil 6. Enfim, o Resident Evil 2 Remake ele tem essa característica, ele consegue manter o clássico em uma mistura com o atual, isso pra mim foi sensacional. Além disso, a história é muito boa, a narrativa ela é muito bem contada, tirando o fato de que os cenários A e B não são lá muito correlacionados como deveriam ter sido. Inclusive eu acho que o cenário A e o B do original é melhor, né? A forma como eles se conectam, a forma como eles se relacionam, eu acho que no clássico funciona melhor, mas ainda assim, perto de toda a grandiosidade que esse jogo conseguiu fazer, com as novas animações, o novo jeito de contar a história, de novos ambientes, e a forma como o clássico foi implementado aqui, nossa, deixam esse probleminha desse tamanho. Então eu acho que o Resident Evil 2 Remake, pra mim, sem sombra de dúvidas, foi o jogo do ano. Eu passei muito tempo jogando Resident Evil 2 Remake. Foi um tempo tão grande quanto o tempo que eu passei com Death Stranding, né? Então, é sem sombra de dúvidas um jogo incrível, um jogo extenso, pelo fato de você ter a campanha do Leon e a campanha da Claire, e você pode inverter a posição da campanha, né? Você pode começar jogando com o Leon, depois jogar com a Claire e depois fazer o oposto. E aí você vai ter mais horas de jogo, tem uns modos extras incríveis, tem gráficos sensacionais. Essa engine da Capcom é absurda e é até por isso que eu tô tão ansioso pelo Resident Evil 3 Remake, que eu quero ver como é que vai ficar a Raccoon City nessa nova engine. Então é incrível. Resident Evil 2 Remake pra mim merece estar aqui na primeira posição por esses fatores, cara. Porque é um jogo incrível. Pra quem é fã, vale muito a pena, e pra quem não é fã também vale a pena, porque é um jogo, é um shooter de survival horror muito bom, né? Ele mantém o elemento de survival horror ainda lá em cima. Você precisa encontrar munição, você precisa encontrar erva, enfim, tudo é muito bem encaixado. Mas no mais era isso, galera. Deixem aí, se vocês quiserem, os jogos favoritos de 2019 de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês também, beleza? Mas era isso, não se esqueça de clicar no gostei desse vídeo aqui, porque isso apoia pra caramba o canal, e de se inscrever também, porque aí você vai receber tudo sempre em primeira mão, ativando o sininho, não esquece, beleza? Me segue nas redes sociais, que vai estar... vocês vão poder me acompanhar melhor, vai estar aparecendo aqui. E era basicamente isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, sem sombra de dúvidas alguma.